livro de Atos 2, versículo 15. Depois nós vamos ler mais outro para frente. Atos 2,15 diz assim: estes homens não estão embriagados, como vedes pensando, sendo esta terceira hora do dia. Está aqui. É Atos 16, 19. Aliás, vamos ler só até o versículo 25. Atos 16, verso 25, diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas orava, cantava louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Que Deus possa abençoar essa palavra. Os servos de Deus nunca quiseram aceitar como Deus tinha feito, né? A gente observa nesse texto aqui, nesse primeiro versículo, quando ali eles estavam pensando que eles estavam embriagados, porque os discípulos, quando era tomado do Espírito Santo, eles falavam em mistério. E a palavra de Deus fala que para os homens as coisas de Deus se tornaram como loucas, né? Então aqueles homens que estavam ali ouvindo, ou perto dos discípulos, ouvindo ali a forma que eles adoravam a Deus, a forma que eles agradeciam e pregavam a palavra de Deus, então tomaram eles como pessoas embriagadas, né? Não entendendo o que Deus estava querendo fazer, o que Deus estava fazendo naquele momento. E a palavra de Deus fala que naquele dia houve quase 3.000 conversões. Então Deus trabalha de uma forma que o homem não entende, e às vezes leva para o outro lado, e sendo que Deus quer o melhor para nós, ou para a igreja dele. O discípulo estava preparando aquele povo ali, porque tinha muitas almas ali, que precisava de ouvir a Deus, que tinha que se entregar para Deus, como a palavra de Deus fala que houve conversão ali. Mas o texto da frente fala que Paulo e Silas faziam parte daqueles discípulos que adoravam a Deus. Paulo e Silas perturbavam aquele povo ali, porque ele já tinha feito um grande sinal no meio daquele povo ali. Paulo e Silas tinham expulsado um demônio de uma mulher, e aquela mulher ali, ela fazia muitos milagres no meio daquele povo. Então aquele povo ali estava insatisfeito com a forma que Paulo e Silas agiam naquela cidade ali. Então aqueles homens não aceitavam, não concordavam. O texto fala que eles não concordaram das suas percas, porque eles estavam acostumados a viver, né, das milagres, da forma que aquela jovem agia naquele momento, naquele lugar ali. Então a palavra de Deus fala que aquela jovem dava muito lucro para aqueles homens. Mas Paulo e Silas, sendo homens de Deus, conhecendo, sabendo que agia um espírito maligno na vida daquela jovem, Paulo chegou naquele lugar ali, meus irmãos, e expulsou aquele diabo, aquele demônio que agia na vida daquela jovem. E a gente observa, meus irmãos, que o diabo é tão astúcio, que quando Paulo e Silas estavam ali, ela falou com eles: veja que esses homens são homens de Deus. Ela tentou ali atrapalhar ali, tentou, né, impedir a forma de Paulo agir naquele momento ali, mas a palavra de Deus fala que Paulo e Silas olhando para ela e disse: sai dela. O espírito saiu daquela jovem, né? Mas eles não ficaram felizes com aquilo que estava acontecendo. E a palavra de Deus, o texto fala que eles pegaram Paulo e Silas e açoitaram eles no meio de praça pública. Chamaram pessoas ali para julgá-lo eles, para provar que eles estavam errados da forma que eles estavam agindo ali. O texto diz que eles estavam pregando coisas que não contradiam com a forma, o jeito deles viver ali. Eles estavam fazendo totalmente diferente. Eles não aceitaram. Então pegaram Paulo e Silas, levaram lá para o cárcere, amarraram ele como animais. A palavra de Deus fala que amarraram os pés deles, eles ficaram presos no tronco, e com o corpo cheio de cicatrizes, porque a Bíblia diz que eles foram açoitados ali naquele momento.
E a palavra de Deus fala que Paulo e Silas, com todas as açoites, com todas as dores, com todas as amarguras daquele momento ali, mas eles glorificavam a Deus, eles cantavam a Deus, eles oravam a Deus naquele cárcere. E a palavra de Deus fala que Deus agiu naquele lugar, porque houve um grande terremoto naquela noite, naquele cárcere. E a Bíblia diz que todos ficaram soltos, as algemas caíram, eles ficaram livres. Mas aonde está homem de Deus, aonde tem servo de Deus, tem milagre, meus irmãos. E a palavra de Deus fala que ao carcereiro, ao ver aquilo acontecer naquele momento, meus irmãos, ele tirou da sua espada e ia se fazer mal. A Bíblia diz que ele ia suicidar, mas homem de Deus vê as coisas acontecer. Paulo e Silas vê naquele momento, diz: não te faça mal, porque todos estão aqui, ninguém fugiu. Homem de Deus faz diferença, meus irmãos. Ainda na tribulação, no sofrimento, na luta, a luz brilha, milagre acontece. E o milagre aconteceu naquela noite, porque aquele homem teve o privilégio de ver Deus agindo, Deus libertando todos os prisioneiros naquela noite, porque aonde Deus está, acontecem coisas boas. E a gente observa que aquilo aconteceu ali, e a palavra de Deus fala que Paulo e Silas foi levado para casa. Aquele homem que queria suicidar, tirar a sua vida, a palavra de Deus fala que aquele homem levou aqueles homens lá para sua casa, cuidou dele, lavou as feridas dele, ainda se entregou a sua vida ao Senhor. Porque a Bíblia disse, ele disse para o Paulo e Silas: o que eu hei de fazer para ser salvo? Ele disse: crê no Senhor Jesus, que será salvo tu e tua casa. Meus irmãos, Deus, quando quer agir, Ele não escolhe lugar, meus irmãos. Às vezes a gente pensa assim: não, só na igreja que acontece, é só lá num culto abençoado que vai acontecer. Meus irmãos, se você estiver em casa, aonde você estiver, se você invocar o nome do Senhor, você vai ser abençoado. Eu gostei demais quando a Denilda falou da Samara, chamou ela aqui. Meus irmãos, a luta vem, meus irmãos, muitas vezes para nos fazer crescer, meus irmãos. Às vezes vivemos apagados, vivemos às vezes triste, desanimado, e Deus coloca o espinho na nossa carne, meus irmãos. E muitas vezes o espinho dói, como ela diz do filho. A gente vê um filho doente, ou vê um filho, como eu vi o meu filho, caiu de uma cobertura, arrebentou a cara toda, ficou todo deformado lá, meus irmãos. É triste você ver isso, mas é a forma que Deus usa, meus irmãos. E ainda assim, muitas vezes o coração continua duro, não abre o coração, não reconhece que o milagre aconteceu na vida, meus irmãos, e leva a vida de qualquer maneira. Eu peço muito a Deus, para Deus ter misericórdia do meu filho, que ele volta, porque Deus tem coisa para fazer na vida dele. Inclusive, peço meus irmãos, amanhã ele vai para Belo Horizonte fazer uma cirurgia, porque ele ficou, o tombo que tomou, quebrou os ossos da cara dele tudo. Ele tem que fazer uma cirurgia, o olho dele está torto, e parece que ele não conforma com aquilo. Já passou por uma cirurgia e vai passar por uma outra essa semana. Então eu peço meus irmãos que orem por ele, para Deus abençoar a vida dele lá, para Deus converter ele, meus irmãos. Uma pessoa muito boa, meu filho é uma pessoa muito boa, mas Deus precisa muito dele. Ele precisa de converter, que só bondade não leva um para o céu, não basta ser bom, não basta fazer coisas boas ações, não, meus irmãos. Você tem que aceitar Jesus, você tem que entregar o seu coração ao Senhor. E às vezes as pessoas não preocupam com isso, meus irmãos. Às vezes entra naquela vida, naquele ritual de querer só fazer coisa boa, só ser bonzinho, mas não adianta,
porque temos que entregar o nosso coração para Deus. E foi isso que o carcereiro fez. O carcereiro viu aquele testemunho maravilhoso de Paulo e Silas, meus irmãos. Aqueles homens todos machucados ali naquela prisão. Mas aqueles homens não pararam de glorificar e exaltar o nome do Senhor. Porque Deus quer isso. Deus quer que nós abramos o nosso coração, a nossa boca e clama, grita. Porque Deus quer ouvir, meus irmãos. Deus quer que nós grita mesmo na presença dele. Nós chora. Eu me pergunto muitas vezes quando eu estou pregando, quantas vezes você chorou por causa do Senhor, pelo milagre da sua vida, pela provação que você está passando. Que provação mexe com o nosso coração. E às vezes ficamos como mula, ignoramos. E Deus quer ver o nosso joelho no chão, meus irmãos. Deus quer ver o nosso joelho no chão. Deus quer ver nós contando, nós confiançando a Ele as nossas dificuldades, a nossa pequeneza. É por isso que o carcereiro alcançou a misericórdia ali, meus irmãos. E se nós crer no Senhor Jesus, se nós colocar nossa vida nas mãos do Senhor, pode ter certeza que o milagre vai acontecer. Porque a Bíblia é clara, Deus não mudou. O Deus que fez tanto sinal, tanto milagre lá no passado, a Bíblia diz que Ele continua sendo o mesmo Deus. O homem mudou. O homem mudou. Às vezes a gente vê pessoas pregando aqui na frente, aí na cidade, em todos os lugares aí, e fala, como que mudou a forma das pessoas pregar? A igreja já não é mais aquela igreja vibrante como era lá no passado. Perdeu a sua luz, aquele brilho. Mas o nosso Deus não mudou. O nosso Deus continua do mesmo jeito, meus irmãos. O nosso Deus continua do mesmo jeito, fazendo milagre, pedindo o que nós clamamos, meus irmãos. A Bíblia fala que o povo estava lá no deserto, escravizado, sendo açoitado todo dia. Mas a Bíblia fala que o dia que aquele povo voltou o seu coração e começou a buscar a Deus, Deus ouviu lá do céu o seu clamor e tirou eles daquele deserto. Deus quer tirar essa igreja também, meus irmãos. Deus quer tirar essa igreja também, mas precisamos de colocar na posição de servo de Deus. Nós precisamos de fazer diferença como os discípulos fez. Os discípulos foram considerados como pessoas embriagados, porque não tinha vergonha de buscar a presença de Deus. Nós também não podemos ter vergonha, não, meus irmãos. Temos que colocar nossa vida no altar do Senhor e derramar diante do Senhor. Pode chorar, meus irmãos, pode chorar, porque a Bíblia diz que o Senhor vai enxugar a lágrima dos seus olhos, do seu rosto. Pode chorar, pode colocar nas mãos de Deus, pode buscar a presença de Deus de verdade, porque milagre está acontecendo todos os dias na nossa vida, no nosso meio. Milagre todo dia está acontecendo, nós estamos vendo. Pessoa sendo livre de morte, pessoa sendo curada constantemente no nosso meio. E às vezes nós esquecemos de olhar para cima e agradecer. E o que Deus quer de nós? Que nós reconhecemos a grandeza dele. Fala, Senhor, obrigado por mais um milagre de ter amanhecido vivo no dia de hoje. Hoje o nosso irmão estava dirigindo a escola e falou, ele dormiu, teve uma madona, passou, se acordou assim, ficou assim. Falou, oh Deus, obrigado. Porque nós quando dormimos, irmão, nós morremos. Nós quando dormimos, nós morremos. Ninguém vê nada quando dorme. É a morte. Então todo dia Deus faz um milagre na minha vida e na sua vida. Todo dia Deus ressuscita nós, para nós acordar, viver o dia. Isso é importante, nós agradecer a Deus. Deus quer ouvir de nós, que nós olhamos para cima e contemplamos a luz dele e agradecemos ele.
porque Ele fez ou porque Ele faz por nós. Os discípulos de Deus, os discípulos de Jesus não tinham medo, não tinham vergonha, não se importava. Soldado vinha, os homens vinham para repreender, para atrapalhar ali a obra, a ação de Deus, mas eles não se preocupavam, porque ele estava ligado no trono. O apóstolo Paulo falou que para ele, viver é Cristo, mas morrer para ele era lucro. Tão cheio de Deus, tão confiante em Deus como ele era. E nós temos que viver nesse mundo, pensar isso também, meus irmãos, porque ninguém aqui vai ficar eternamente, todos nós vamos passar pela morte, e temos que preparar o nosso coração, preparar a nossa vida, nossa alma, para nós encontrar com o Senhor. Nós vamos passar, nós vamos encontrar com o Senhor. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante do Senhor, todos nós terão que confessar a Deus, dar conta do que nós fizemos. Nós vamos ter que prestar conta a Deus. E às vezes eu me pergunto, de que forma você vai apresentar ao tribunal de Deus? Qual vai ser a posição diante de Deus, a sua palavra com o Senhor? Porque a Bíblia diz que muitos vão chegar diante do Senhor e falar: Senhor, em teu nome eu falei em língua, em teu nome eu curei enfermo, em teu nome eu expulsei demônio. Mas Deus, Jesus vai falar: nunca te conheci, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, que está preparado para o diabo e seus anjos, Deus da fundação do mundo. Meus irmãos, isso vai ser muito triste, porque essa palavra vai ser para pessoas que conhecem a palavra de Deus, vai ser para pastor, presbítero, diácono, membro da igreja. Essa palavra vai ser para nós, meus irmãos, porque esse argumento vai ser para servo de Deus, que vai chegar diante do Senhor e falar: eu fiz isso, fiz aquilo, fiz milagre, aconteceu muitas coisas boas, mas Jesus fala: nunca te vi, nunca te conheci. Vamos preparar a nossa alma, vamos preparar cada dia mais, para nós encontrar com o Senhor. Vamos acomodar este mundo com a palavra de Deus, não vamos importar o que está acontecendo, pandemia, essas doenças que vêm, vamos preocupar com isso não, vamos lembrar que Deus está no controle, e Deus está por cima disso tudo, e Deus vai livrar a igreja dele, meus irmãos, porque a Bíblia diz: agindo Deus, quem impedirá? Se você colocar a sua vida nas mãos do Senhor, no altar do Senhor, não precisa temer, porque Deus lutará por ti, Deus lutará por essa igreja e por nós. Não vamos temer. Vamos fazer como Paulo e Silas, vamos cantar, vamos louvar a Deus, vamos abalar os alicerces desse mundo, com a palavra, com os louvores a Deus, porque Deus vai fazer milagre na sua vida, Deus vai fazer milagre na minha vida. Vamos buscar a Deus cada dia mais, vamos buscar a Deus cada dia mais, não vamos se importar com o que vem acontecendo. A enfermidade vai vir, irmãos, a enfermidade vai vir, mas temos certeza que vai vir a cura também. A enfermidade vem, mas vem a cura. A palavra de Deus fala que passar pelo deserto, você vai passar, mas você não vai ficar no deserto, vai morar no deserto, não. A enfermidade muitas vezes é um deserto, ela vem por um tempo, fica um tempo, mas ela sai, porque Deus é Deus dos milagres. Vamos colocar nossa vida no altar de Deus, nas mãos do Senhor. Vamos fazer como Paulo e Silas. Não vamos temer as coisas ruins que vem acontecendo, vamos confiar em Deus, porque assim como Deus fez, abalou os alicerces para que todos os presos ficassem livres, Deus vai fazer com a igreja também, vai abalar as coisas que vem acontecendo aí, essas coisas que vem acontecendo para atrapalhar ou perturbar a igreja de Deus. Deus vai abalar isso também, eles vão cair por terra. Há uma promessa que ninguém conseguirá segurar o povo de Deus, ninguém consegue segurar o povo de Deus. Se começar a buscar de verdade, vamos ver grandes sinais acontecer nesse mundo. Nós vamos temer não, meus irmãos, vamos continuar nessa luta, nessa batalha, buscando a Deus, né? O povo da igreja, o povo de Criciúma, o povo de Santa Clara, onde o povo de Deus estiver, vamos invocar o nome do Senhor. Às vezes eu falo: não vou poder ir na igreja lá da Ponte Alta, não. No seu quarto, dobra o seu joelho, Deus vai estar te ouvindo ali. Deus vai te ouvir todo lá na roça, quando te apanha no seu café, joelho ali,
clamas a Deus, que Deus vai ouvir seu clamor. Foi isso que Paulo e Silas fez. A cilada foi armada contra eles, chamaram testemunha, fizeram tudo, fizeram um julgamento com ele, ele injusto, e julgaram ele naqueles carros. Mas Deus estava com ele. Deus desamarrou, Deus derrubou tudo aquilo ali, porque aonde está Deus, milagre acontece. Então que Deus possa fazer isso na sua vida e na minha vida, meus irmãos. Que os milagres de Deus continuem nos acontecendo todos os dias da nossa vida. Amém?